Acho que eu vou ficar aqui no mouse mesmo. Obrigado, queria agradecer o convite para apresentar essa aula, agradecer a doutora Cris também, minha orientadora. Eu vou falar um pouco sobre a pesquisa do refluxo vésico-ureteral por meio do ultrassom contrastado. Bem, vou falar rapidamente sobre o que é o refluxo vésico-ureteral. A definição é o fluxo retrógrado de urina da bexiga para os ureteres e vai estar relacionado especialmente a um túnel ureteral submucoso curto, isso é uma das hipóteses, e pode estar relacionado também a outras alterações como válvula direta posterior, bexiga neurogênica e disfunção miccional. A prevalência é estimada em 1% das crianças, isso é uma estimativa, não tem nenhum dado assim maior que foi feito por conta do método diagnóstico ser um pouco invasivo para fazer esse diagnóstico. E a prevalência acaba sendo maior em pacientes com infecção do trato urinário. A evolução natural da doença do refluxo vésico-ureteral vai depender da idade ao diagnóstico, o grau do refluxo e a lateralidade. E como complicações, eu acho que a principal complicação é o risco aumentado de infecção de trato urinário febril ou sintomática em crianças. O risco de cicatriz renal, que já tinha sido descrito anteriormente, ainda é meio controverso isso. Então, a principal complicação atualmente aceita, assim, de uma forma mais unânime, é o risco aumentado de infecção de trato urinário. O diagnóstico é usualmente feito pela uretrocitografia miccional, e a ideia da uretrocitografia miccional é você passar uma sonda vesical no paciente e encher a bexiga dele com contraste iodado, e no raio-x ver se tem refluxo desse contraste da bexiga para os ureteres e para a pelve renal, para as pelves renais. A classificação do refluxo vésico-ureteral pela uretrocitografia miccional retrógrada é feita pela uma classificação proposta pela International System of Radiographic Grading of Vesico-Ureteral Reflux, que basicamente divide-se em 5 graus. O grau 1, quando você tem refluxo para o ureter proximal. O grau 2, quando você tem refluxo que atinge a pelve renal. O grau 3, quando você tem um pouco de dilatação do ureter. No grau 4 já começa a aparecer a tortuosidade do ureter e a retificação dos cálices renais, e no grau 5, que é o grau mais alto, você tem uma perda da morfologia do ureter, com megadólico ureter, e a perda da morfologia da pelve e dos cálices renais. O tratamento do refluxo vésico-ureteral ele é muito controverso e variado, vai depender muito de qual sociedade você acaba vendo, então, mas o ponto em comum entre as sociedades e especialistas é que é importante classificar o paciente de acordo com o risco de complicação, tá? E o risco de complicação vai estar, de uma forma geral, relacionado ao grau do refluxo. Então, agora vou voltar aqui para o tema da aula, que é a urosonografia miccional. Então, a urosonografia miccional é um exame análogo à uretrocistografia miccional retrógrada, e a ideia é que a gente vai preencher a bexiga por contraste de microbolhas, e aí tentar ver se tem o refluxo pela caracterização dessas microbolhas nos ureteres e na pelve renal. Então, como é feito a urosonografia miccional? A gente sempre começa com o ultrassom modo B, depois faz a sondagem vesical e depois faz a ultrassonografia após a injeção do meio de contraste intravesical. Então, no ultrassom modo B, vai fazer a avaliação tradicional, a avaliação dos rins, ureteres e bexiga. Feita essa avaliação inicial, é passada uma sonda vesical de alívio no paciente e a bexiga é esvaziada. A ideia de esvaziar a bexiga é você ter um controle maior sobre a concentração do contraste que você vai injetar. Se tiver muito urina na bexiga do paciente, na hora que você injetar o contraste, você pode acabar diluindo o contraste. Passada a sonda vesical de alívio, a sonda é fixada e a gente vai fazer um enchimento lento da bexiga com a solução de contraste. Existem algumas formas de fazer isso. A que a gente está usando aqui no INRAD é de diluir 1 ml do contraste Sonovil da Bracco, que é aquele contraste de segunda geração, em 500 ml de soro fisiológico. A gente coloca essa diluição num equipo de plástico. Isso, pelo menos aqui no INRAD, a gente acaba não tendo equipos de vidro, mas a ideia, alguns autores já mostraram que você colocar o contraste de microbolhas em soro que está em equipo de vidro, isso aí pode acabar destruindo as microbolhas, tá? Por uma conta de como é feito o armazenamento. Então, o ideal é sempre colocar no equipo de plástico. A gente deixa esse equipo a 90 centímetros da maca, liga o equipo a um conector de 3 vias e sempre lembrar de tirar todo o gás, todo o ar de dentro do equipo e do tubo que vai ligar a sonda vesical. O paciente vai permanecer em decúbito durante a maior parte do exame, mas pode virar ele de lado, pode ficar ele de pé, desde que a sonda esteja bem fixada. Então, feito isso, a gente vai começar a encher de forma lenta a bexiga
e vai avaliar se tem refluxo vesicoureteral passivo, que vai ser o refluxo durante o enchimento da bexiga. E a ideia é que se a gente caracterizar microbolhas nos ureteres ou na pelve renal, isso aí vai ser confirmado o diagnóstico de um refluxo vesicoureteral passivo. É super importante essa segunda parte, que é a avaliação durante a micção, que é para avaliar a presença de refluxo vesicoureteral ativo. Até 1/3 dos casos vão ter só refluxo na fase ativa. Então isso aqui é super importante. E a ideia é você avaliar com ultrassom enquanto o paciente faz a micção ou ao menos logo depois que ele fizer a micção. Isso o tempo todo com a sonda fixada. O paciente consegue fazer uma sonda de alívio, ele consegue fazer a micção pela sonda. Então aqui é só para explicar mais ou menos a fisiopatologia. Aqui a gente tem desse lado aqui um túnel submucoso do ureter curto, anormal, e esse aqui é um túnel submucoso normal. Então a ideia é que quando a pressão dentro da bexiga aumenta, quando o paciente vai fazer a micção, a pressão aumenta, colaba o túnel do lado adequado, né? E isso funciona como uma válvula impedindo o refluxo de urina. Do outro lado, como a gente não tem a válvula, o mecanismo de válvula, quando o paciente aumenta a pressão dentro da bexiga, você tem um refluxo de urina para o sistema coletor. Então eu trouxe aqui alguns casos para ilustrar. O primeiro caso, uma menina de 7 anos, com uma história de mielomeningocele e bexiga neurogênica. Nesse caso, a paciente não fez a parte ativa do exame porque ela tinha bexiga neurogênica. De qualquer jeito, aqui a gente vê no ultrassom modo B a bexiga de paredes espessadas, né, com alguns divertículos. A gente também via que tinha uma dilatação dos ureteres distais e dilatação também do sistema coletor bilateral, das pelves e dos cálices renais bilaterais. Então aqui é só para mostrar o enchimento. Aqui é uma visão dividida, então o modo de contraste desse lado, o modo B desse lado, enquanto a gente vai começar o enchimento. A bexiga está com uma pequena repressão porque a gente esvaziou ela antes. Então aqui o que a gente vê é o enchimento da bexiga aos poucos. Aqui o ganho estava um pouco alto, depois tem que ajustar isso, a gente acaba fazendo um pouco mais para frente, mas é importante sempre ajustar bem o ganho e perceber aqui que o índice mecânico está bem baixo, né, 0,07. Então, durante o enchimento, só para mostrar os ureteres, né, aqui, e a gente já começa a ver que tem contraste dentro dos ureteres, né, aí caracterizando pelo menos um refluxo grau 1. Então aqui ainda o mesmo paciente, a gente vê a bexiga com contraste e aqui por trás o ureter, né? Então o contraste preenchendo todo o ureter, subindo aí, caracterizando o contraste, uma grande quantidade de contraste no ureter. E aí quando a gente foi ver o rim, então aqui a gente via o contraste preenchendo aí a pelve renal e os cálices, confirmando aí a pelve renal dilatada, com os cálices também dilatados e presença do refluxo vesicoureteral atingindo aí a pelve renal e os cálices. E do outro lado também, esse foi um dos nossos primeiros exames, então demorou um pouco, o contraste acabou floculando aqui na pelve renal. Mas dá para ver que isso aqui tudo é a pelve renal que está cheia de microbolhas também. E aqui a gente sempre, num protocolo de pesquisa, a gente está sempre fazendo a uretrocitografia miccional depois para confirmar o diagnóstico. Então aqui é o mesmo paciente, logo depois, ainda com a mesma sonda, a gente vê a presença do refluxo, a mesma coisa que a gente tinha visto na ultrassonografia, na urosonografia, né? Presença do refluxo vesicoureteral bilateral com dilatação do sistema coletor e tortuosidade dos ureteres. O segundo caso, a menina de 1 ano e 6 meses, investigação de refluxo vesicoureteral por infecções de trato urinário de repetição. Então, no ultrassom modo B, o que a gente via, ela tinha uma leve dilatação do sistema coletor, aqui da pelve e dos cálices renais à direita. E aqui, durante o exame, né, a gente consegue ver a chegada do contraste aqui. Está mexendo bastante porque a criança estava chorando, uma criança de 1 ano e 6 meses. Mas aqui só para caracterizar bem o refluxo vesicoureteral para o rim direito. E aqui o lado contralateral. Ureter aqui super tortuoso. E a presença do contraste aqui na pelve renal. Aqui de novo o ureter e a pelve renal. E aqui a gente vê de novo a uretrocitografia miccional logo em seguida, exatamente os mesmos achados que a gente vê no ultrassom, né? O rim esquerdo até um pouco mais dilatado, que foi o que a gente viu, super tortuoso, e o
o rim direito também com presença do refluxo vésico-ureteral. Terceiro caso, uma menina de 7 anos com rim transplantado na fossa ilíaca direita, a história de uma hidronefrose congênita. Então, no ultrassom modo B, a gente já via uma dilatação ureteral bilateral, com uma duplicação ureteral aqui. A gente via os rins, né, rins com sinais de nefropatia crônica, com dilatação do sistema coletor, né, parênquima afilado, e o rim transplantado aqui na fossa ilíaca direita. Além disso, a gente conseguiu ver também que tinha uma duplicação parcial do ureter direito. Uma duplicação total do ureter esquerdo e parcial do ureter direito. Então, aqui, de novo, a urosonografia. Isso que a gente está vendo aqui é o ureter implantado do rim transplantado, tá? Que está superficial, está bem próximo à pele, mas a gente consegue ver o refluxo para o rim transplantado. Então, esse aqui é o rim transplantado, o ureter do rim transplantado, e embaixo aqui passando também a gente vê o ureter nativo do paciente, né? Que também tinha presença de contraste. Mas o refluxo aqui nesse momento estava muito mais evidente para o rim transplantado. De novo, o rim transplantado aqui, com a presença de contraste dentro da pelve. E notem aqui o ureter da paciente. Aqui a gente tem o rim primitivo com a pelve renal dilatada, com a presença de contraste. Isso aqui tudo é o rim transplantado. Então o rim primitivo está aqui embaixo, a pelve com contraste, e o rim transplantado aqui na fossa ilíaca com refluxo também. Sempre tomar cuidado, porque às vezes as alças intestinais elas podem simular e podem fazer artefatos que podem confundir um pouco. E aqui a uretrocitografia miccional da paciente, mostrando a duplicidade do sistema coletor à esquerda com refluxo, e aqui o rim transplantado também com refluxo, e o refluxo para o rim nativo também aqui por esse outro ureter, à direita. E o último caso que eu queria mostrar, uma paciente de 5 anos, rim transplantado na fossa ilíaca direita também, mas por doença renal cística bilateral. Então aqui a gente vê o rim transplantado na fossa ilíaca direita, o rim direito e o rim esquerdo, os dois rins nativos com sinais de nefropatia crônica e com múltiplos cistos. Aqui a avaliação do rim transplantado, que a gente vê aqui a bexiga, a pelve renal sendo preenchida, e esse aqui é só para mostrar que o refluxo vésico-ureteral ele é dinâmico, né? Então ao longo do exame você vai ter enchimento e esvaziamento do sistema coletor se tiver o refluxo, né? Então é importante isso porque a gente precisa estar sempre avaliando com calma. Não dá para você simplesmente colocar o transdutor lá e ver se tem ou não para cravar o diagnóstico. Você precisa esperar porque, como vocês vão ver aqui, ó, vai encher e vai esvaziar, e vai encher e vai esvaziar algumas vezes. Aí. Agora está esvaziando e depois vai encher de novo. Então esse é um caso tá bem evidente, mas às vezes não é tão evidente assim. E aqui só para mostrar que a gente consegue ver também muito bem a anatomia do ureter, né? Então o ureter está vindo aqui, a gente consegue seguir o trajeto inteiro dele quando tem refluxo. Então, que é bem compatível aí com a uretrocitografia miccional desse paciente, o ureter todo tortuoso aí com refluxo para o rim transplantado na fossa ilíaca direita. Então, alguns cuidados que a gente tem que tomar quando a gente vai fazer esse exame. Então, o primeiro deles é não deixar gás entrar na bexiga. Por isso que é importante sempre esvaziar bem todo o pertuito que o contraste vai percorrer até chegar na bexiga. Então, na hora de sondar não tem tanto problema, porque na hora que a gente sonda a pressão da bexiga é maior, a ideia é que, mesmo se tiver um pouco de gás na sonda, acaba saindo com a urina. Mas quando você vai ligar o equipo, é importante tirar todo o gás que tenha na linha, porque se tiver gás na linha, na hora que você infundir e colocar o equipo mais para cima, vai encher com gás. Isso aqui é só para mostrar, né? Então, a bexiga, se a gente tiver gás, vai fazer um artefato aqui e a gente não vai conseguir ver os ureteres distais. Outra coisa, então, a dose correta do meio de contraste. Alguns trabalhos falam em injetar a solução que a gente falou de 1 ml para cada 500,
1 ml de contraste para 500 ml de soro fisiológico. Outros trabalhos eles falam em injetar 1 ml na bexiga. Você usa um conector em T e injeta 1 ml na bexiga. Independente de qual você for seguir, é importante não usar uma dose muito alta, porque o que acontece? Se você tem muito contraste de microbolhas, isso vai funcionar como gás também. Então a ideia é que isso vai fazer um artefato também e não vai te obstruir a visão dos ureteres distais. Além disso, usar uma torneira de 3 vias. Então é importante, ajuda bastante a gente, isso a gente vai aprender mais para frente, que se você usar uma torneira de 3 vias, isso vai te ajudar. Mas é importante, quando for usar a torneira de 3 vias, você colocar o contraste na via que está a 130 graus do paciente, tá? Não nessa de 90, porque essa curva de 90 pode acabar destruindo as bolhas. Então sempre o contraste a 130 graus. E o porquê dessa via? A ideia é a seguinte: algumas vezes, se o exame demorar um pouco, o contraste ele pode acabar, como ele é menos denso do que a urina, ele pode acabar indo para a parte mais anterior da bexiga. E aí, se nesse momento você tiver um episódio de refluxo vésico-ureteral, como os ureteres vão estar se implantando aqui no assoalho da bexiga, você não vai ver esse refluxo, porque você não vai ter contraste voltando, vai ter só urina sem contraste. Se isso acontecer, o que você pode fazer é fazer um flush a 90 graus. Então você injeta uma seringa a 90 graus aqui, fecha para o contraste, deixa só da seringa para o paciente, e você faz um flush de 90 graus, você perturba ali e homogeneiza o meio. E aí facilita de novo a visualização do refluxo, evitando aí um falso negativo. Fazer a urosonografia sempre antes de utilizar outros meios de contraste. A ideia aqui é a mesma, tá? Se você fizer uma uretrocistografia miccional com contraste iodado antes, o contraste iodado ele é mais denso. Então a ideia é que ele vá precipitar no assoalho da bexiga. E com isso, na hora que o paciente você estiver fazendo a urosonografia, o contraste de microbolhas vai ficar para cima, o iodado vai ficar para baixo, e na hora que tiver refluxo, vai ter o refluxo do contraste iodado. Então você vai dar mais um falso negativo. Vai ter refluxo, mas você não vai conseguir caracterizar pelo ultrassom. Prestar sempre atenção para o índice mecânico, foco e ganho na subtração, então sempre usar um índice mecânico baixo por conta do contraste, o foco também sempre para baixo para não estourar as bolhas, e o ganho na subtração. É importante sempre também que possível, sempre fazer uma análise do modo de subtração dos rins antes de injetar o contraste, para você conseguir saber se tem alguma coisa que vai te dar a falsa impressão de que tem contraste lá, às vezes alguma interface no rim, ou alguma alça intestinal mais capciosa. Então, só para você ter uma boa noção do que você vai ver antes de injetar o contraste. Vou falar bem rápido agora sobre a segurança. Então, esse é um artigo de 2012 do Ricabona. Eles já fazem um estudo com contraste para refluxo vésico-ureteral há algum tempo na Europa. E ele fez uma pesquisa na Europa inteira, e do qual ele teve resposta de 4.100 exames mais ou menos com administração endocavitária do meio de contraste. A grande maioria era na bexiga, para fazer a análise da urosonografia miccional. Desses 4.131 exames, nenhuma reação que pudesse ser atribuída de forma clara para o meio de contraste foi relatada. Mais para frente, o Cassadardi fez um outro estudo que incluía já aqueles 4.000, então ele pegou mais cerca de 3.000 pacientes, 3.000 exames, e foi ver qual era a taxa de reações adversas. Então ele teve uma taxa de menos de 1%, 54 casos. Nenhum deles foi grave, todos foram transitórios e mais provavelmente relacionados aí à cateterização, a passagem da sonda, né? Então, ou hematúria transitória ou disúria transitória, nada definitivamente relacionado ao contraste. E recentemente, agora, em janeiro de 2017, o FDA aprovou o Lumason, que é o Sonovil nos Estados Unidos, para o uso na avaliação do refluxo vésico-ureteral em crianças. E agora, bem mais recente, dia 22 de junho de 2017, a Agência Europeia de Medicina também aprovou o uso do Sonovil para avaliação do refluxo vésico-ureteral em crianças. A eficácia. Então, os estudos mostram que a urosonografia pode ter uma sensibilidade mais alta até do que a uretrocisto. A maioria dos falsos negativos da urosonografia são relacionados a refluxos de baixo grau. Isso porque, muito provavelmente, é mais difícil de ver o ureter, né? Então, se o ureter não estiver dilatado, já fica mais difícil. Às vezes, para você conseguir ver, se for só para o ureter proximal e você conseguir caracterizar isso, pode ser mesmo um pouco mais difícil no ultrassom. Mas, o que acontece? O ultrassom ele acaba vendo mais refluxo em casos que tem dilatação do sistema coletor. Tá? Especialmente grau 2, grau 3, acaba vendo mais no ultrassom. Por quê? Porque na uretrocistografia miccional você precisa ter uma quantidade significativa de contraste entrando no ureter, para você conseguir ver no raio-x.
Na urossonografia, não. Uma bolha, 2 bolhas que entrem no sistema coletor já vão fazer um eco suficiente para você caracterizar ela se mexendo dentro do ultrassom. Então é só uma apanhada aqui dos últimos trabalhos publicados. Papadopoulou, ela publicou um artigo em 2009 que mostrava que nesse trabalho aqui, até 90% dos casos que tinham refluxo na urossonografia não foram vistos na uretrocistografia e só 14 que não foram vistos na urossonografia foram vistos na uretrocisto. Kiss em 2010 também teve resultados relativamente semelhantes aí, com menor taxas de falsos negativos na urossonografia do que na uretrocistografia miccional. O Wong em 2014 também mostrou aí nenhum falso negativo na urossonografia e 9 na uretrocisto. E Barnwalt aqui em 2016, 6 negativos na urossonografia, que eram falsos negativos, e 20 falsos negativos na uretrocistografia miccional. Então, de considerações finais, queria falar que o uso do contraste microbolhas ele torna viável a avaliação do refluxo vésico-ureteral pelo ultrassom. É um método seguro e prático. Tá? E tem excelente concordância entre a urossonografia e a uretrocistografia miccional, às vezes até conseguindo resultados melhores pela urossonografia. As vantagens. Para a criança, não tem radiação ionizante, possibilita avaliar o refluxo no mesmo momento que você faz o ultrassom, então você consegue fazer em um momento só isso. Pode ser realizado em qualquer local, você não precisa de um aparelho de escopia dedicado. E é excelente para a avaliação dos rins transplantados, né? A desvantagem é que ainda é necessária a sondagem vesical, o exame é operador dependente e pode ser mais longo que a uretrocisto. Isso alguns autores já mostram mais recente, até falando assim, que o tempo a mais do exame nesses lugares que eles já têm muito mais experiência é de 5, 8 minutos a mais. Então, depois que você sonda o paciente, às vezes nem é tão a mais assim. E ele não permite uma visão panorâmica como a uretrocisto, então você precisa sempre estar vendo um lado ou outro a bexiga, você não pode ver tudo de uma vez só. Acho que é isso.